Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, vocês lembram que na aula passada nós falamos justamente sobre o modelo atômico de Rutherford, falamos sobre átomos e falamos também sobre o processo de eletrificação. E hoje, galera, nós vamos ver tabela periódica, certo? Então se liga aí que hoje vai estar legal demais. Então vamos lá para nossa aulinha de hoje. Então vamos lá e agora, galerinha, vamos começar falando sobre elementos químicos, nossa aulinha do nono ano de ciências. Então vamos lá, elemento químico. E aí eu trouxe aqui um textinho para vocês verem aqui, ó. E tem assim: os cientistas perceberam que nas primeiras décadas do século XX que o número de prótons determina as propriedades químicas do átomo. Assim entende-se atualmente que elemento químico é um conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então isso é um elemento químico. Então, para a gente entender isso, vamos agora para a configuração atômica. Pessoal, vocês lembram que eu disse que o átomo ele vai ter partículas subatômicas, que vamos ter os elétrons, vamos ter os prótons e vamos ter os nêutrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam no centro do átomo e eles fazem a massa atômica, certo? Enquanto os elétrons eles vão ficar rodeando a eletrosfera ao redor desse núcleo que tem o próton e nêutrons. E aí, para a gente ver isso aqui, ó, eu trouxe aqui o número atômico. Pessoal, número atômico, o que seria esse número atômico? O número atômico seria nada mais nada menos que o número de prótons, não esqueçam disso. E aí, ó, vamos ter também lá no núcleo, que eu disse pra vocês, o próton, e vamos ter também os nêutrons. E os nêutrons, pessoal, eles vão ser representados pelo N. E aí eu trouxe aí um exemplo para vocês, ó, uma formulazinha pra gente saber qual é a massa de um átomo. Então como é que eu sei como é a massa de um átomo, professor? Muito simples, eu tenho aí o A representa aí, ó, a massa, certo? Então, que vai ser igual ao número atômico, que vocês estão vendo aí, o Z, mais o N. Ou seja, se a gente for observar aí o átomo, o número de massa dele vai ser a soma dos números de próton com os números de nêutrons. Então, seguindo aqui adiante, vamos ver lá, representação do átomo. Então, como é que a gente vai representar o átomo? Presta atenção aí. Eu tenho aí, ó, o elemento químico carbono. E aí a gente for observar aí, ó, e vamos ter outro aí que vai ser o sódio. E vamos ter também aí um outro elemento, o cloro. O que a gente vai observar aí, ó? Pessoal, é o seguinte. Observando aí esses elementos químicos, vocês vão observar aí, ó. Primeiro vocês vão observar que eu vou ter aí, ó, essa primeira parte aí, esse número maior. Esse número maior representa o número de massa. E embaixo nós vamos ter o número menor. E esse número menor vai representar o que, ó? O número de prótons. Então, em cima representa o número de massa e embaixo o número de prótons. Galera, para me exemplificar melhor, a gente já sabe, né, que o número de massa vai ser o número atômico mais o número de nêutrons. Aí você fica aquela pergunta: professor, mas se eu tenho esses elementos aí, como é que eu vou saber quanto é o número de nêutrons, professor? Me diga aí como é. Aí eu vou explicar agora como é que funciona isso. É muito simples. Aí, ó, vamos dar um exemplo aí, o cloro. E aí o que eu vou pegar? Já sei que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons. E aí o que eu faço? Pego o número atômico, aí ó, se eu substituir as letras pelos números, eu já sei o número de massa do cloro, que vai ser 37. Igual, aí eu pego o Z. O Z vai ser o que? O número atômico, ou seja, o número de prótons. Então quantos prótons tem um cloro? 17. Mais o N. Mas o N, professor, mas eu não sei o N. É justamente por isso. Então o que nós vamos fazer? Vamos descobrir quantos nêutrons eu vou ter aí. E aí eu resumindo aí, o que eu faço? Boto a letra para frente, coloco N igual a 37 menos 17. E aí eu já sei quantos nêutrons eu vou ter. Então no número aí, quantidade de nêutrons que eu vou ter no elemento químico cloro, eu vou ter 20 nêutrons. Essa seria a resposta correta. Certo? Então, seguindo aqui adiante, vamos para a nossa querida tabela periódica. E o que a gente vai observar aí na tabela periódica? A tabela periódica, ela vai ser, os elementos estão relacionados em cada quadradinho em ordem crescente de número atômico, certo? Então, vai seguir uma ordem crescente de número atômico. Outra característica da tabela periódica: a tabela periódica atual representa 7 períodos e vai representar, no caso, algumas famílias, que nós vamos ver daqui a pouco. Os elementos com o número de atômico de 57 ao 71 são chamados de lantanídeos, e os de 89 ao 103 são chamados de actinídeos. Então, esse é o conceito aí que a gente precisa saber sobre a tabela periódica. E seguindo adiante, tá aí a danada da tabela, vamos para
a danada da tabela aqui, ó. O que a gente vai observar? Ela vai ser formada por períodos. E aí, ó, vamos já ver como é que funciona esse período, ó. Então, como é que funciona esse período? Vamos ter o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então, quantos períodos nós vamos ter? 7 períodos. Galera, o que é que eu vou considerar como período aí? As linhas. Preste atenção que eu vou ter as linhas. Essas linhas é que irão representar os períodos, ok? Porque também nós vamos ter quem que nós vamos ter aí? Ó, se a gente for observar, eu vou ter então 7 períodos, certo? Então, vou ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, ok? E aí, como eu já tinha falado para vocês, do 57 ao 71 nós vamos ter os lantanídeos. Já do 89 ao 103 vamos ter os actinídeos, que são esses elementos aí que vamos chamar de transição, então vamos ver daqui a pouco, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos para as famílias, certo? E quer dizer que a tabela periódica tem família, professor? Sim, nós vamos ter essas famílias aí, então vamos ver, ó. Vamos ter a família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A e vamos ter aí, ó, conhecido como família 8A ou família 0, certo? E aí, o que eu preciso saber mais, professor? Aí vamos voltar aqui para a tabela para a gente entender mais, ó. A família 1A é chamada de metal alcalinos, ou seja, a família do A, a gente vai prestar atenção na coluna, certo? Lembra que o período, vamos ver a linha, já se nós vamos falar de família, você vai observar a coluna. Então, quem seria a família dos metais alcalinos, tirando aí o hidrogênio? Seria o lítio, o sódio, o potássio, certo? Então, essa coluna aí seria a família 1A. E é a família dos metais alcalinos, certo? E aí, quem que eu não vou ter aí? Eu não vou ter o hidrogênio, certo, pessoal? Então, na família 1A, o único que eu não vou ter aí é o hidrogênio, beleza? Seguindo aqui adiante, vamos ter a família 2A. E a família 2A, vamos chamar a família dos metais alcalinos terrosos, certo? Que vamos ter esses elementos aí que vocês estão vendo aí, ó. Certo? O belírio, o magnésio, o cálcio, certo? Eles são metais alcalinos terrosos. Família 3A, que é a família do boro, família 4A, família do carbono, família 5A, família do nitrogênio, e vamos ter a família 6A. E a família 6A é a família do calcogênio. Quem nós vamos ter na família do calcogênio? Vamos ter aí, ó, o oxigênio, vamos ter também o enxofre, certo? Então, esses são a família dos calcogênios. E a próxima vamos ter quem? A família dos halogênios, que nós vamos ter aí, ó, o flúor, o cloro, o bromo, certo? Todos eles são da família 7A ou família dos halogênios. E vamos ter aí também, no 0 aí, ó, os gases nobres, certo? E vamos ter, essas são as famílias que nós conhecemos na tabela periódica, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos ver aí, ó, que ele vai ser classificado a coluna de 1 a 18. Essa aí seria a numeração dos grupos de acordo com a IUPAC, ou seja, União Internacional da Química Pura e Aplicada, ok? Então, como é que funciona então isso aí, ó? Ele vai dividir isso aí, ó, em partes. Vamos ter, por exemplo, aí, ó, os elementos de transição. Os elementos de transição, ele vai estar entre a coluna 3 a coluna 12. Beleza? E aí vamos ter aí, ó, os elementos representativos, que vão ser esses aí, ó. Família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A e família 7A. E a família 0, ou também conhecida família dos gases nobres, ok? E aí nós vamos ter também uma outra denominação, que esses que estão aí, ó, que vocês estão vendo separado aí dessa parte principal. E como é que a gente chama esses aqui? Esses aqui, ó, eles são chamados de elementos de transição interna, ok? Então o que a gente viu? Elemento de transição, e vamos ter aí, ó, do grupo 3 ao grupo 12. E vamos ter também o elemento de transição interna, que eles vão estar aí, ó, na página 56. Então eles são retirados daí, porque eles são muito semelhantes, e são colocados em um grupo à parte. Então isso aí que nós estamos vendo é a famosa tabela periódica. Lembra, pessoal? Falamos sobre período, que a gente vai ver que são 7 períodos, e agora estamos falando sobre famílias. Tem mais alguma coisa que precisa saber sobre tabela periódica? Tem sim. Aí observe aí o que eu tenho que saber ainda mais sobre tabela periódica.
A tabela periódica ela vai ser dividida também nos metais, certo? O que eu tenho que saber sobre os metais? Eles são maleáveis, né? Eu tenho aí dos metais que vocês estão observando. Todos os elementos são metais, professor? Sim, todos eles são metais, certo? Então, ó, eles são condutores, tanto condutor de calor como condutor de elétron. Eles são ótimos condutores, certo? E vamos ter também, ó, os não metais ou os ametais. E os ametais são todos esses aí, ó. Se a gente for observar aqui na tabela, ó, vamos ter aí, ó, os metais, os não metais, que são esses danadinhos aí, ó, que vocês estão vendo, certo? Vamos ter o hidrogênio, vamos ter o carbono, nitrogênio, oxigênio, e tem uma característica bem legal deles, ó, que os ametais, eles vão formar substâncias simples, certo? E tem um detalhe, eles fazem parte das moléculas orgânicas. Então, a maioria das moléculas orgânicas são formadas por esses elementos químicos que vocês estão vendo aí, esses não metais, esses ametais. E aí nós temos uma característica interessante: eles formam substâncias simples, certo? Não são condutores de calor e nem de eletricidade, são péssimos para isso. E como eu disse para vocês, eles podem compor a molécula orgânica, ok? E aí, seguindo adiante, vamos ver aí os semimetais. E nos semimetais, que eu preciso saber? Que são esses danadinhos aí, ó, que ele vai ficar no meio termo, ok? Eles não são nem metais e nem são não metais. Então, sobre eles nós vamos falar. Eles representam uma característica intermediária, certo? E aí eu tenho um exemplo aí, ó, o silício e o germânio, certo? Eles são utilizados na confecção de dispositivos eletrônicos. Então o que a gente pode observar em relação a isso? Que lá os semimetais, eles têm uma parte que conduzem eletricidade, mas não é tão eficiente quanto os metais. Então ele vai ser um pouco condutor e um pouco não condutor. Ele vai estar intermediário aí entre o não metal e entre os metais. Beleza? Então vamos ter aí alguns exemplos. Ó. Eu tenho aí alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Por exemplo, o cobre. O cobre ele é um metal. Já não vamos ter aí o enxofre, que ele é um não metal. Ok? Então ele é um ametal. E vamos ter aí também o silício. E já o silício ele vai ser considerado um semimetal. Por que ele vai ser considerado semimetal? Ele vai ter a característica aí, ó, de não conduzir ser um bom condutor de eletricidade. Ok? E aí, seguindo adiante, vamos ver os isótopos. Pessoal, presta atenção nisso aí, ó. O que nós temos aí? Temos 3 elementos químicos. Quem são eles? Hidrogênio. Muito bem, começou com H, hidrogênio. Beleza. Galerinha, o que a gente vai observar aí? Se eu observar o que ele tem aí de tão comum aí, o que eles vão ter em comum? Aí você vai olhar, professor, mas todos eles são hidrogênio? São sim, todos eles são hidrogênio. E o que tem de tão especial neles? Presta atenção aqui que nós vamos ver aí. Eles vão ter em comum isso daí, ó. O mesmo número de prótons. Vamos ter aí embaixo o número de prótons, não é isso? Então vamos ter aí o número de prótons. E em cima vamos ter o número de massa. Mas professor, não está batendo aí, não está dando certo. Então o que eu vou observar aí? Que neste caso, no caso aí do primeiro hidrogênio, se a gente for observar, ele tem o número de prótons 2. E quanto é o número de massa? 1. Significa o quê? Que ele está sem nêutron. Já se a gente for observar aí, ó, o número 2 aí, ó, vamos ter aí, ó, o número de prótons 1 e o número de massa 2. Significa o quê? Ele vai ter um nêutron. Beleza? Já se você for ver o 3 aí, o que eu vou ter? Eu vou ter aí, ó, 2 átomos de nêutrons a mais. Significa o quê? Se eles têm esse mesmo elemento químico, eles têm o mesmo número de prótons, significa que eles são isótopos. Então o que são isótopos? São elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Isso é possível, professor? É sim. No caso aí, ó, ele vai modificar aí, no caso, o hidrogênio. Ele vai modificar apenas a quantidade de nêutron. Então quando eu fizer essas contas, eu vou ter um número de massa maior. Ok? Então isso é que vai caracterizar como isótopo. Então toda vez que eu falar isótopo, são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Essa é a resposta e é isso que você deve saber. Ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos para nossas atividades. Então nas nossas atividades de hoje, vamos ver o seguinte. Vou fazer a leitura aqui, vocês anotem no caderno de vocês e respondam, beleza? Então vamos lá. A partir da tabela periódica abaixo, identifique os símbolos dos elementos e as propriedades indicadas em cada item.
Aí vamos ver aí, ó, um elemento do metal alcalino. E aí você vai ver aí qual é um elemento que é metal alcalino. B, elemento com 6 elétrons na última camada eletrônica. E aí você vai ver aí, ó, qual desses elementos aí vai apresentar vai se apresentar 6 elétrons na sua última camada eletrônica. É C, um gás nobre. Então você vai aí identificar. Tem um detalhe importante, pessoal. Você só vai identificar os que estão aí na tabela, ok? Então preste atenção. Qual desses daí, ó, vai ser um gás nobre? D, um metal alcalino terroso. Qual seria desses? Um latinídeo. Um latanídeo. F, 2 metais de transição. Aí você vai colocar os 2 metais de transição. G, um halogênio. Você vai procurar aí desses elementos qual é um halogênio aí. E o H, um actinídeo. Quem é o actinídeo aí? E o I, um ametal da família 5A. Então você vai olhar aí qual seria o da 5A, ok? E a J, um elemento com 3 elétrons na última camada eletrônica, ok? Então essa é a nossa primeira pergunta. Vamos para a nossa segunda pergunta. Nossa segunda pergunta é assim: classifica os elementos químicos abaixo em metal, ametal ou gás nobre. Aí eu tenho cálcio, ferro, oxigênio, carbono, tungstênio, nitrogênio, sódio, bromo e mercúrio. Qual desses aí, ó, você vai classificar de acordo com lá na tabela periódica, se ele é metal, um ametal ou um gás nobre, beleza? Então seguindo aqui adiante, vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão tem assim: indique a família que estão situados os seguintes elementos químicos. Beleza? Então nós temos aí, ó, magnésio, xenônio, cloro, potássio e enxofre. Vamos para a nossa quarta questão. Nossa quarta questão tem assim: o número atômico dos elementos bário é igual a 137. Então ele quer aí a alternativa correta, presta atenção. B, o número de massa do elemento químico bromo é igual a 35. Aí você vai ver lá e vai responder. C, a natureza, os metais são geralmente encontrados na forma de minerais. D, químicos isótopos apresentam o mesmo número atômico. E aí você vai responder aí qual seria a opção correta, beleza? Então seguindo aqui adiante, vamos agora para a nossa quinta questão. Quinta e última questão que diz assim: eles fazem parte do grupo dos metais e apresentam característica comum: brilho metálico, maleabilidade, ductibilidade e são bons condutores de calor e de eletricidade. Esses elementos podem ser, aí você vai escolher das opções aí qual seria a opção que contém apenas metais, beleza? E nossa aula fica por aqui. Então até a próxima, galera, e não esquece de fazer sua atividade, beleza? E se inscreva aí no canal para poder você ter mais aulinhas como essa. Valeu!